Olá, bem-vindo à Rádio Via Prev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa Via Prev Entrevista de hoje, vamos falar sobre dependência de álcool e drogas, a doença, os estigmas e seus direitos. Segundo pesquisa da Fiocruz, de dezembro de 2015, a maconha é a droga ilícita mais consumida no Brasil. 7,7% dos brasileiros, ou seja, 11,79 milhões de pessoas já a usaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica a cocaína em pó consumida por 4,74 milhões de brasileiros. Aproximadamente 1,4 milhão de pessoas entre 12 e 65 anos relataram ter feito uso de crack e similares alguma vez na vida. Porém, esse número deve ser observado com cautela, uma vez que o perfil desses usuários muitas vezes está entre pessoas que não possuem domicílio regular ou se encontram em situações especiais, como por exemplo vivendo em abrigo ou presídio. Outro problema levantado na pesquisa é o uso de medicamentos sem prescrição, destacando os analgésicos opiáceos e os tranquilizantes benzodiazepínicos. Nos 30 dias anteriores à pesquisa, eles foram consumidos de forma não prescrita ou de modo diferente àquele recomendado pela prescrição médica. Dentre as drogas lícitas mais acessadas está o álcool, onde cerca de 46 milhões, ou seja, 30,1% da população, informaram ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores à pesquisa. E aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para dependência de álcool nos 12 meses anteriores à pesquisa. Eu sou Maura Âmbar e para falar sobre a dependência de álcool e drogas, a doença, os estigmas e seus direitos, temos a presença da Cristina Neira, que é psicóloga clínica e pós-graduanda em suicidologia pela USCS, Universidade de São Caetano do Sul. Ela é proprietária do Espaço Terapêutico Religare, além de professora no curso de pós-graduação em terapia familiar na FACASC, Faculdade Católica de Santa Catarina. A Cristina tem um trabalho muito interessante voltado ao atendimento das famílias de pessoas dependentes de álcool e drogas. E para contribuir com a nossa conversa, também temos conosco o advogado previdenciário Tiago Silva e a especialista em benefício de prestação continuada, BPC, Laís Jeremias. Eu vou começar com a Cristina. Seja bem-vinda, Cristina, à Rádio Via Prev. Obrigada, Maura. É um prazer estar aqui com vocês da Rádio Via Prev e com os nossos ouvintes também. Obrigada, Cristina. Também quero dar as boas-vindas ao Tiago Silva. Olá, Maura, e a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Via Prev e eu quero agradecer também a presença da Laís Jeremias. Bem-vinda, Laís. Obrigada, Maura. Obrigada também aos nossos ouvintes mais uma vez. Muito bom. Uma situação que eu acredito ser importante para a gente começar essa conversa é o estigma que carrega quem sofre da doença do alcoolismo ou da dependência química. Cristina, como que você entende essa questão de ser uma doença, mas a sociedade não consegue ver como uma doença muitas vezes? Bom, acredito que seja interessante entender que a dependência de álcool ou outras drogas é uma doença multifatorial que não tem cura, mas tem controle. E aí, como é que as pessoas sabem que elas são dependentes de alguma substância se elas nunca experimentaram? A gente não tem como saber, nem elas. Então, essa dependência, ela só vai acontecer a partir da experimentação. E aí é uma roleta, porque como essa doença ela é multifatorial, ela pode ter ali componentes biopsicossociais que contribuam e facilitem essa dependência. E muitas vezes, o que acontece? Quando a pessoa ela já está adoecida, ela acaba perdendo muita coisa, ela acaba perdendo a sua dignidade, ela acaba perdendo a confiança e o amor dos seus entes queridos, que por vezes acabam abandonando essa pessoa adoecida por não saber lidar com ela, porque é muito sofrido quando uma família tem um membro doente
por dependência de álcool ou outra droga. E às vezes esse não saber lidar gera muito sofrimento, há muitas tentativas, há muitas perdas, inclusive financeiras, e muitas vezes a família desiste dessa pessoa. Cristina, eu gostaria que você nos falasse também da relação da família do dependente e a importância do tratamento. Como que funciona? Olha, a meu ver, eu vou falar da família então como um fator de proteção. Então, a família como fator de proteção, ela é fundamental para o tratamento dessa pessoa que está sofrendo aí com a dependência química. Mas muitas vezes essa família ela está tão adoecida quanto o dependente químico. Então ela também precisa de tratamento, ela também precisa de cuidado para poder cuidar. Por quê? Porque ela se sente perdida. Muitas coisas acontecem dentro de uma família quando ela tem um membro dependente de álcool ou outra droga. E esses acontecimentos e os comportamentos dessa pessoa fazem com que a família se desorganize. E dentro dessa desorganização, isso gera situações desesperadoras, situações com as quais ela não consegue lidar, e aí ela precisa de muito cuidado. Então, a partir do momento que a família é cuidada, que ela é atendida, que ela é acolhida, que ela passa por uma escuta ativa importante, a partir do momento que ela busca uma ajuda profissional para obter informações e orientações para lidar com esse membro adoecido, ela normalmente amplia a sua visão, entende qual é o papel dela dentro de tudo isso e acaba sendo o suporte necessário na recuperação dessa pessoa adoecida. Então, normalmente essa família ela vai precisar de amparo psicológico, às vezes individual para aquela família, mas ela também vai precisar, às vezes, de amparo, de apoio de grupo, de famílias, e muitas vezes também, algum membro da família, por conta dessa dinâmica, acaba adoecendo, não pela dependência química, mas por doenças psicossomáticas que a levam a um adoecimento e provavelmente alguém vai precisar de acompanhamento médico também. Então, eu penso que, assim como a doença ela é multifatorial, o cuidado com o dependente químico e com a sua família também é indicado de forma multidisciplinar. Então, na verdade, todas as comunidades, a sociedade, a família, os profissionais da saúde, os grupos de apoio, como a ANA, os grupos de apoio dentro desses órgãos que são direcionados à família, são muito importantes para o restabelecimento da saúde dessas pessoas, inclusive do membro adoecido pela dependência de álcool ou outra droga. Certo. O Tiago tinha uma pergunta para você. Pode falar, Tiago. Eu gostaria de saber um pouco do ponto de vista da Cristina, não chegando assim então em situações graves de pessoas que muitas das vezes acabam despendendo de objetos de casa para sustentar o vício, mas um outro lado da moeda de pessoas às vezes que têm, por exemplo, um vício em álcool, né, e elas conseguem manter uma vida social e laborativa regular. A família entende, tem conhecimento de que aquela pessoa está passando por uma situação de vício, né? O próprio cidadão ele tem essa consciência, né? Mas ele consegue manter uma vida cotidiana regular e, dado um momento do dia, fala, não, a partir de agora eu quero tirar um momento aqui, entre aspas, né, para cuidar do meu vício. E de que maneira que o tratamento ou a família poderia buscar socorro em relação a isso, ou se há um histórico de pessoas nessa situação que espontaneamente vão atrás para tentar melhorar, apesar de não estar numa situação extrema. Eu gostaria de entender um pouco e uma opinião em relação a esse ponto de vista.
E eu acho que junto com essa pergunta do Tiago, muito boa pergunta, Tiago, eu queria que a Cristina trouxesse para a gente já a questão dos jovens, né, que não levam muito em consideração o risco de álcool e droga, quando que é perigoso, ou trazendo para a pergunta do Tiago, quando que fica recreativo, eu bebo, mas eu tenho controle, né? Fala para a gente sobre tudo isso. Tá. Bom, vou começar pelo Tiago, então. Então, de acordo com a pergunta do Tiago, essa situação ela é bem comum. Muitas famílias passam por isso. Então, é aquele usuário funcional de uma determinada substância. É aquele indivíduo que sai para trabalhar todos os dias, que faz o seu trabalho, mas que na volta para o trabalho acaba visitando, né, às vezes muitos bares e acaba ali se embriagando muitas vezes e indo para casa embriagado. Então, a qualidade de vida, de relação desse indivíduo com essa família, provavelmente gerará conflito. Entendendo que qualquer substância química, ela altera o nosso comportamento e o sistema, né, as funções do nosso sistema nervoso central, essa pessoa vai ficar, às vezes, com um comportamento alterado, às vezes mais quieta ou mais agressiva, e isso é levado para dentro da família. E aí, isso gera consequências. Então, muitas vezes, a situação desse indivíduo vai gerar uma violência doméstica, vai gerar uma desatenção à sua esposa e aos seus filhos, ou se for a esposa, né, porque também há mulheres nessa situação, ou então os próprios filhos, às vezes, nessa situação. Então, acaba sendo prejudicial para a relação familiar, ele não consegue desenvolver um diálogo, ele acaba perdendo, de alguma forma, a sua identidade dentro da família, né, porque tudo bem, se for o pai, se for o provedor, ele vai ser responsável em levar para casa o sustento, porém, ele deixará de ser respeitado como pessoa por conta das ações decorrentes do uso do álcool, né? Então, de qualquer forma, é um problema. E aí, como conscientizar essa pessoa? Porque aí ela entende que ela não é doente, já que ela consegue desenvolver as suas outras funções na sua vida de uma forma, entre aspas, adequada. Nessa situação, às vezes, a família fica sem escuta para essa pessoa. Então, daí é muito importante a busca de redes de apoio. Quem são essas redes de apoio? Amigos próximos, pessoas que esse membro que está adoecido confie, para conversar, para conscientizar, programas, às vezes, dentro da própria empresa onde a pessoa trabalha, né, dependendo da situação, há muitos programas de prevenção nesse sentido, e, de repente, ela pode ir se reconhecendo nisso tudo, mas é um trabalho muito de formiga, gente, assim, é um passo a passo, é uma coisa por coisa, e é uma insistência, e essa insistência, ela também precisa acontecer de uma forma adequada para essa pessoa. Muitas vezes, a família, por não entender essa dinâmica, ela chega nesse membro adoecido de uma forma muito crítica, né, colocando o dedo, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e isso não contribui. Então, em primeiro lugar, qualquer pessoa que tende a conscientizar alguém à busca de um tratamento tem que falar na primeira pessoa, olha, eu me sinto assim quando você chega embriagado, isso me angustia, os seus filhos temem pelo comportamento que você tem, a gente sente a sua falta, a gente entende que você é uma pessoa que tem qualidades tais, e de repente isso não está sendo demonstrado mais, enfim. Então a gente tem que levantar e buscar nessa pessoa o que ela tem de bom, para que ela perceba o quanto ela está perdendo dentro dessa situação. E aí, dentro disso, que vai precisar de muitas vezes, a ideia é que a pessoa realmente busque uma ajuda que vai envolver a medicina, que vai envolver a psicoterapia, muitas vezes, e por aí vai, né? Os grupos de apoio e tudo mais.
Então, normalmente é esse o caminho, né, mais adequado para se seguir. Lembrando que ninguém salva ninguém, né, gente? Eu acho que a família, às vezes, também, ela tem a intenção de salvar o seu membro adoecido, e isso não vai acontecer. Então, todo o trabalho de conscientização de uma pessoa adoecida, apesar de toda a doença dela, tem que acontecer de dentro para fora. Então, o trabalho de conscientização, ele deve e pode acontecer sim, principalmente nos momentos que a pessoa estiver sóbria e que ela está ali capaz de ouvir. Né? Então, não tem milagre nisso tudo. Tem trabalho, bastante trabalho. Você tocou numa situação aí que é bem complexa, que é a credibilidade que a pessoa tem, né? Porque ela consegue trabalhar durante o dia, né? Às vezes no convívio social ela é uma pessoa normal, só que a família já tem aquele conhecimento de que na noite, entre aspas, ela está ali nutrindo o vício, e a partir do momento que a pessoa não está naquela condição de vício, ela está num dia bom, a família não dá o crédito, e às vezes em ouvir um ponto de vista, né, ouvir uma opinião, às vezes um sentimento que ela está passando naquele momento, por achar que generalizar e falar, não, ela tá sobre vício, não está numa situação ok. Né? Então, é um estigma que a família também tem que romper, né? Muito. E assim, lembrando que aquela pessoa, normalmente nessa situação, a família vê o seu membro adoecido como a droga apenas. E as suas consequências. Então, a pessoa, ela deixa de ter uma identidade aos olhos de quem a vê. E isso é terrível, né? Porque a gente precisa sim entender que aquela pessoa, ela tem um valor, ela tem uma expectativa, ela tem uma história, ela tem, às vezes, muitas vezes, uma formação, e que isso deve sempre estar à frente de qualquer situação. Nunca aparecer a doença primeiro, e sim a pessoa primeiro, porque ela está adoecida, então a doença tem que ficar para trás. Nessa situação da família e tudo mais, quando que é possível entender o limite de que eu posso tomar uma cerveja no fim de semana, eu posso sentar para comemorar com os amigos, quanto eu tomo, quanto que é um uso recreativo do álcool, que eu acho que é o mais comum justamente por ser liberado, né? Por ser uma droga lícita, né? Então, como a gente pode dosar dentro da família, que é a ideia que o Tiago trouxe, no meio da juventude, qual que é o limite? O beber demais, o beber de menos, não bebo nada? Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse parâmetro, né? Porque cada um fala que eu aguento beber tanto e tô bem. E tem gente que até dirige, sendo que não pode dirigir, né? Nem uma latinha de cerveja, nem meia, não é permitido, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente qual que é esse limite para que a pessoa não adoeça por álcool, por exemplo, ou outras drogas. Então, Maura, essa questão do limite do uso, né, da bebida alcoólica por jovem, pela família, numa festa, num evento. Então, em primeiro lugar, quem é jovem não devia usar nenhum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. Por quê? Porque até os 21 anos de idade, o cérebro desse indivíduo está em formação. Então, qualquer substância nesse sentido vai prejudicar muito ou gradativamente o seu funcionamento cerebral. Isso, quem diz muito isso, inclusive a neurociência, mas acaba prejudicando ali algumas funções. Então, é uma pena e realmente é uma imagem muito degradante para mim quando eu percebo os jovens reunidos e competindo para quem bebe mais. Como você disse, eu aguento tanto, não, mas eu aguento mais tanto, e eles acabam competindo até que, infelizmente, eles vão se sentir mal e vão ter que ser socorridos, né?
E isso realmente é bastante lamentável. Em relação né, aos adultos, eu penso o seguinte, o álcool, por exemplo, já que é uma bebida lícita e normalmente a bebida de é a substância de porta de entrada para o uso de outras substâncias, ela é perigosa. Então, uma coisa, para quem não é doente nesse sentido, é você tomar uma meia taça de vinho porque você está celebrando alguma coisa ou está reunido com alguma coisa, com pessoas que você gosta, ame, etc. Como qualquer substância, é claro que isso vai gerar uma alteração. Então, a bebida alcoólica, por exemplo, ela tem a função de relaxar, de deixar a pessoa mais expansiva, e muitas vezes as pessoas recorrem ao álcool para poder ser mais comunicativa, para poder se relacionar melhor num determinado grupo, porque se ela não tiver aquilo, ela acaba não conseguindo, muitas vezes. E isso é uma ilusão, né? E aí pode ser o princípio de uma dependência. Então, eu penso que para quem não é adoecido, né, aquela historinha de beber socialmente, assim, você brindar com uma taça de vinho ou, né, uma outra bebida, desde que você não se prejudique, desde que você não perca o sentido do que você está fazendo, nem do que você está falando e etc. Ok, né, eu posso fazer isso porque eu não sou dependente de nenhuma droga e de nenhuma substância. Agora, é óbvio que se a pessoa fizer uso disso, vou tomar 3 garrafas de vinho sozinha, né? Ou vou tomar não sei quantas cervejas. Vai alterar. Vai alterar e aí pode gerar algum problema, né? Então, eu penso que a gente sempre tem que procurar ter o bom senso das coisas. E uma outra coisa muito importante também, antes que uma família que tem um membro dependente químico, se ele está presente numa celebração, numa festa, num evento, ela não deve fazer uso da substância na frente dele, porque isso vai incitá-lo. É muito difícil, gente. Uma pessoa que tem qualquer dependência de qualquer substância, ficar ali de frente com aquela situação e resistir a ela, sendo que todo mundo está usando. Então, isso faz parte, inclusive, da orientação à família, de que quando houver, não fazer uso ali, presente com a pessoa que está em recuperação, por exemplo. Verdade. Inclusive, hoje em dia tem umas opções de cerveja sem álcool e tudo mais, com grandes marcas aí chegando, para não provocar muita vontade em quem não pode beber, né? Eu queria que você falasse também sobre a questão do uso da maconha, que é muito comum, né, conforme os dados que eu trouxe no início, e também trouxesse a importância do uso medicinal. Já existem algumas liberações do uso da cannabis de forma medicinal, e a diferença que tem de você fazer o uso medicinal, de fazer outros tipos de uso para ficar alto, para ter outras buscas. Tá, olha, essa parte, assim, bioquímica, eu não vou entrar muito porque realmente não é a minha área, né, mas talvez dentro daquilo que eu sei e que eu estudo e que eu estudei, o que acontece? A maconha continua sendo no Brasil uma droga ilícita e, portanto, proibida, e, portanto, as pessoas não podem plantar maconha, porque elas podem ser detidas por conta disso, e nem fazer uso, né, assim, a revelia, porque a maconha também gera muitos danos cerebrais, embora muita gente entenda que não. Então, a maconha normalmente ela é utilizada para o indivíduo relaxar, para o indivíduo se acalmar, para ele ficar ali numa boa, né, e tal. Quando a gente fala do uso da substância na parte medicinal, é preciso muito cuidado com isso. Por quê? Primeiro, esse tipo de medicação, ela é indicada para doenças muito específicas, como convulsão, epilepsias graves e tal,
Não é um tipo de medicação que vende em qualquer drogaria ou farmácia, então tem todo um critério de cuidado, de distribuição e um cuidado também de fabricação dessa medicação. Porque, como qualquer substância química, tudo depende da quantidade. Então, o uso medicinal, ele não vai ter a mesma quantidade, por exemplo, de THC, que é a substância que gera a dependência psicológica, emocional daquela droga, né? Mas ela vai ser usada em doses muito menores e muitas vezes de uma forma bem transformada, para que as pessoas que precisam desse medicamento não entrem numa outra doença e gere uma comorbidade. Então, além da doença que ela tem, adquirir, né, ou acabar tendo a dependência química como uma outra doença. Então, eu acho que é preciso muito cuidado quando a gente fala dessa situação, porque não é bem assim como as pessoas dizem. Muito bem. Bom, como todo remédio terá prescrições médicas, existem prescrições médicas, né, e deve ser usado com cautela dentro do que é proposto como medicação, não é? Eu queria que você falasse para a gente sobre o que a gente veio conversando antes da entrevista, né? Há alguns dias já a gente vem se organizando, trazendo o que é importante para o debate e tudo mais, e você me falava da importância de tratar o dependente como pessoa. Qual que é a contribuição que a sociedade pode dar para quem se encontra na situação de dependência? O que ajuda, o que atrapalha? Eu queria que você orientasse para a gente. Muito bem. O que ajuda sempre é a conscientização, como a gente já falou. O que ajuda sempre é levar a pessoa a pensar que o quanto ela está se autodestruindo, porque a doença da dependência química é uma doença autodestrutiva, e não julgá-la ou criticá-la pelo que ela está vivendo ou passando. Eu acho que essa é uma forma de ajudar. O que não contribui para isso acontecer é quando a gente estigmatiza, como a gente falou, vem vindo o drogado ali, ó, vem vindo fulano ali, vixe, tá noiado. Então, esse tipo de situação não contribui para a pessoa ficar bem. E, infelizmente, eu acho que até por ignorância mesmo, a sociedade, de um modo geral, ela é cruel nesse sentido. Então, ela acaba banindo essa pessoa do meio que ela vive, acaba colocando a revelia. E, ao contrário, devia integrar de uma maneira que ela consiga, integrar de uma forma que ela se sinta respeitada, integrar porque ela é um indivíduo que está adoecido ali. Então, penso que são algumas formas aí, né, de contribuir e evitar essas coisas que a gente vê acontecer cotidianamente no nosso dia a dia, em qualquer lugar que às vezes a gente vá, né? Eu queria chamar para a conversa a Laís para falar sobre as comorbidades, né, que a dependência de álcool e drogas pode causar e que muita gente não sabe, é que por conta dessas comorbidades a pessoa pode ter direito a algum benefício do INSS. Não é isso, Laís? O que você conta pra gente? Isso mesmo. Segundo o relatório da OMS, né, divulgado em 2018, 28% das mortes provocadas pelo consumo de álcool são resultado de lesões, como, por exemplo, acidentes de trânsito. E outras 21% são distúrbios digestivos graves, 19% são doenças cardiovasculares, e o restante, doenças infecciosas, câncer e transtornos mentais. Então, tendo esse entendimento, né, das comorbidades e sabendo que muitas vezes elas vêm, né, e são graves, né, e impedem a pessoa de exercer uma atividade laborativa e de viver, né, sua vida de forma saudável, enfim, né, trabalhar, conviver. E normalmente a pessoa precisa, né, procurar
médicos, né, precisa fazer acompanhamento, precisa fazer exames e tomar remédios relacionado a isso, tem sim benefício do INSS, né? Então, é importante, principalmente, a gente pensar se a pessoa ela tem um vínculo com o INSS, né? Então, se ela trabalha ou se ela já contribui por conta própria, né? Enfim, ou se ela tem uma empresa e realiza as contribuições por lá. Mas ela está doente dessa forma, tanto pelo vício quanto, né? E aí, em consequência disso, as doenças, ela pode sim procurar o INSS por conta da incapacidade, né? Aqui o que dá direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho, né? Então a pessoa tem essas comorbidades todas, que, né, aqui a gente citou algumas, né? Que foi um relatório, enfim. Mas existem muitas, né? Diversas. A gente já está familiarizado com algumas delas. Então a gente precisa, né? O INSS ele está aí para isso, né? Quando a pessoa tem contribuição, para quando ela precisar, né, de algum benefício, de alguma assistência nesse sentido, ela não puder mais exercer suas atividades, então ela tem direito a esse benefício. Outra coisa, né, que é um benefício mais comum, que é aquele que eu sempre estou falando, né, que é o BPC, ele não precisa da contribuição do INSS. Mas pensando aqui, né, em relação às doenças, né, causadas pelo uso do consumo do álcool, né, o uso de drogas, a gente pensa que a pessoa sempre vai precisar comprovar, né, tanto o acompanhamento quanto um tempo que ela já tem, né, que ela faz esses acompanhamentos, que ela tá doente por isso, né, e normalmente é aí que acaba ficando um pouco mais complicado em relação ao benefício, né, o BPC especificamente que eu tô falando, né, o LOAS, porque ela precisa comprovar, ela precisa passar em perícia e ela precisa comprovar a necessidade desse benefício. Então, mas assim, é sempre bom ressaltar que há possibilidade, né, tanto que quando a gente vai dar entrada no BPC, tem um campo, né, que é um documento que você tem que preencher quando você faz a opção do benefício, então lá naquele requerimento você vai colocar seus dados, os dados da sua família, e lá existe um campo para pessoas que estão em tratamento, então de repente a pessoa não tem uma residência, não está morando um tempo numa instituição, e ele tem um campo lá, né? Então, para você colocar o nome da instituição, o responsável pela instituição, o telefone. Então, se o INSS precisar, ele entra em contato com essa instituição, né? Tanto para agendar a perícia, a avaliação que é feita com o assistente social. Então, assim, não é descartado pelo INSS. O que a gente precisa sempre é observar os requisitos, né? Então, tanto para quem vai requerer um benefício previdenciário, né? Aí entra o auxílio-doença, de repente até uma aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade, né? Da situação. Mas também existe o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que é uma assistência, né? Então, daquele de um salário mínimo, a gente tem até outros programas que a gente fala melhor sobre ele. Muito bom. Cristina, você quer comentar sobre essa realidade que você vê tão de perto das doenças causadas pelo uso de droga na realidade das famílias que você acompanha? Sim, então, na minha prática clínica, eu trabalho primeiro com a família e depois é inserido um membro adoecido pela dependência química. Normalmente, quando essas famílias elas chegam até mim, essa pessoa ela está internada muitas vezes, então ela está tendo um acompanhamento, né, na internação dela. Ela precisa necessariamente passar por um processo de desintoxicação, isso faz parte do trabalho, né, de uma internação. E no momento enquanto essa pessoa está internada, eu trabalho com a família. Essa família, normalmente, ela chega para mim muito, muito, muito desorientada, muito desesperada, muito desorganizada e muito perdida. Então, a primeira coisa que eu faço com essa família é acolher a dor dela. Até porque, apesar de toda a dificuldade, a família é muito responsabilizada pela doença do seu membro dependente químico. Então, ela é muito acusada, né? Como que você deixou, como que você permitiu, olha o que você fez, enfim, isso gera muita coisa.
A família acaba entrando naquela de onde foi que eu errei para o meu filho ter se envolvido com droga, por exemplo. Muito, muito. Então, isso mexe demais com o funcionamento dessa família, e aí o meu papel como profissional, em primeiro lugar, é substituir, né? Acho que a palavra culpa por responsabilidade, entender que eles fizeram o que eles podiam, dentro daquilo que eles conheciam e que eles sabiam, e que ali naquele momento eles vão perceber essa família com um olhar ampliado, entendendo que há outros fatores que contribuíram para o adoecimento daquele membro, e que ela vai perceber outras formas de lidar com essa situação, tanto emocionalmente quanto no relacionamento, e que isso vai trazer outros resultados que serão positivos. Então, a gente trabalha muito com esperança dentro da dependência química e com entendimento, porque assim, às vezes a família ela fica muito rígida, e a gente sabe muito bem que dentro dessa doença, a possibilidade de recaída, ela é bem fácil, bem comum. E, às vezes, em alguns casos, é até importante que isso aconteça para que a pessoa se dê conta de que ela realmente, de que a droga é muito mais potente e mais forte do que ela não vai ter domínio sobre isso, né? Então, a gente trabalha muito com essa parte, com essas possibilidades, com a prevenção, entendendo que, na verdade, antes da pessoa, às vezes, ter uma recaída, ela acaba apresentando alguns comportamentos, algumas situações que a gente pode perceber antes e tomar alguma ação antes. Então, esse é o trabalho. E aí, quando esse membro adoecido chega para essa terapia, ele é muito bem recebido, ele já vai vai chegar num ambiente familiar um pouco diferenciado daquele ambiente que ele conhecia, porque essa família já vai estar mais fortalecida, mais orientada, e aí vai ser um momento da gente tratar coisas que estão além da dependência química, né? E que, de alguma forma, para aquele indivíduo, contribuiu para que ele entrasse, né, nessa situação. E cada um vai entendendo o seu papel dentro dessa família, cada um vai entendendo a sua responsabilidade, e vão se fortalecendo, se unindo em pró da manutenção, né? Da prevenção, porque é um trabalho para sempre. Interessante, né? E acho que aí entra também aquelas regras que muita gente já conhece, do primeiro passo assumir, né? Do só por hoje eu não vou beber, né? Que é tão particular dos grupos de apoio, né? Dos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente. E eu acho que vale também, não é, Cristina, a gente deixar aqui, né, onde eu procuro ajuda, né? Por exemplo, o Alcoólicos Anônimos tem o site deles, que é o aaonline.com.br, Narcóticos Anônimos, que é o NA, que é na.org.br, e o Amor Exigente, que é amorexigente.org.br. E aí tem também nos postos de saúde, né, onde acaba tendo encaminhamento para o CAPS, que é o CAPS-AD, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. E também você me falava que para São Paulo, aqui o Viaprev está em Campinas, mas para a região de São Paulo você tem o Cratod, que você queria indicar também? Sim, o Cratod também é um centro muito importante de acolhimento a essas pessoas e de encaminhamento, né? Fica ali em São Paulo, no Bom Retiro, na Rua Prates, e está bem num lugar onde a circulação, né, de pessoas adoecidas é bem intenso, então o trabalho deles é bem forte nesse sentido também, e é uma boa indicação, né, para quem está buscando ajuda, uma melhora, enfim. E uma coisa complementando a tua informação, Maura, é que dentro do AA, do NA e do Amor Exigente, também há, dentro dessas estruturas, dessas instituições, o apoio para os familiares. Então, existe a parte do apoio à pessoa doente por dependência química e também uma parte que se dedica ao cuidado com a família. Isso é bem importante e interessante, porque, como a gente já falou, às vezes a família até adoece mais do que o próprio membro adoecido.
Então, esse acompanhamento conjunto, ele é bem importante. Bom, então, gente, fica aí os endereços, né? Dá para pôr no Google, procurar lá o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, NA, que é o Narcóticos Anônimos, o Amor Exigente, né? Ou pelos sites que eu falei. Também procurar da saúde pública, que é do SUS, o CAPS-AD, né? Que você pode também procurar o posto de saúde, que eles vão te encaminhar, ligar no 156, que é a prefeitura, para buscar esse tipo de informação também. Então é muito importante entender que tem solução, né? Como a Cristina falou, ninguém cura ninguém, mas tratando-se de doença, então você precisa de profissionais qualificados que vão entender essa pessoa como alguém que está doente e precisa de tratamento, né? Então é muito importante esse acolhimento de quem está em casa, de quem está próximo e buscar ajuda, não deixar, né, de lado, é assim mesmo, ou como a realidade que o Tiago trouxe, ele bebe só quando sai do trabalho, passa no bar para tomar uma, ou só fuma maconha de vez em quando, e assim vai indo, e assim vai indo, e a gente não acompanha de perto, né? Fala, Cristina. Quando você fala desses comportamentos, então, dentro dessa situação, muitas vezes, um ou mais membros da família torna-se codependente. Então, esse comportamento de aliviar, né, ali a tensão, a realidade, é um comportamento de um membro da família que está ali na codependência com aquela pessoa. E isso também não ajuda. Então, dentro da terapia particular, que é a que eu faço, e dentro também dos grupos de apoio, como a gente já falou, esse assunto é muito bem trabalhado e abordado. É uma coisa bem importante, porque acaba acontecendo meio que naturalmente, assim, normalmente alguém já se coloca nesse papel e vai. E não ajuda a pessoa adoecida. Por quê? Porque ela precisa entender, sim, que ela está adoecida, que ela está em tratamento e que ela tem responsabilidade sobre ela e sobre o seu tratamento. E essa responsabilidade, ela só vem com a lei da causa e efeito. Então, tudo que eu fizer, eu vou ter uma consequência. Como lidar com ela? E muitas vezes, nessa relação de codependência, a família acaba aliviando essa consequência, e aí a pessoa continua, incentiva a pessoa a continuar no uso, mas a família não se dá conta disso, é claro, né? Então, fica aqui mais uma dica aí, uma orientação. E quando vê, já está num adoecimento mais grave, né? Então, a gente acaba tendo esse misto, né? Por um lado, a gente tem a família que às vezes se acostuma com aquela situação, por outro lado, você tem um estigma social muito grande, né? E até queria pedir a contribuição do Tiago, ainda falando sobre a possibilidade do benefício do INSS, né? Tiago, você comentava comigo sobre um caso que a pessoa dependente estava internada em uma clínica de recuperação, mas por dentro da clínica está direcionado a um trabalho que ela fazia ali, ajudando a clínica, o INSS não queria liberar o benefício. Conta pra gente como que foi que você contribuiu com esse caso. Pois é, Mauro, a situação era a seguinte, era um segurado, né, ele estava afastado em aposentadoria por invalidez por muito tempo, em razão de dependência de álcool, e a clínica acabou por direcionar ele a fazer alguns serviços administrativos. E no decorrer do tempo, como a gente sabe, com a política de autos do INSS, o benefício dele foi cessado, a gente entrou com ação judicial para tentar restabelecer esse benefício, e o INSS tomou conhecimento que ele estava exercendo esse trabalho administrativo dentro da clínica. Eu até gostaria de pedir também o ponto de vista da Cristina, porque é uma situação ímpar que muitas das vezes o INSS ele não tem o conhecimento de causa para poder avaliar a situação dessa pessoa e entender se ela se encontra numa situação de incapacidade ou não. Porque o indivíduo ele está fazendo um tratamento dentro da clínica, talvez a metodologia que eles tenham utilizado lá para contribuir com a recuperação dele seja com que ele focasse o tempo dele livre exercendo alguma atividade lá, auxiliando nos trabalhos internos, e o INSS entende que isso já seria uma situação de restabelecimento da saúde de alta completa. Só que ele
pelo fato dele estar na clínica, ele não está convivendo com aqueles fatores externos que são os gatilhos para o vício dele, né? O álcool, que era o caso específico. Então, é a mesma coisa de um cidadão que está encarcerado, né? Ali ele não está cometendo crimes, mas lá fora que está o motivo que levou ele à vida de crime. Então, a situação do indivíduo que está num vício, está num tratamento, mas está trabalhando, não pressupõe que ele tenha recuperado a capacidade para o trabalho. E era essa situação que o INSS estava enxergando o caso dele. Então, eu gostaria de saber até da Cristina, como que essas são ferramentas utilizadas para fazer o tratamento, né, e de que forma que isso pode contribuir para a recuperação do indivíduo. Sim, Tiago. Bom, normalmente uma pessoa que vai para internação, ela vai ter um plano terapêutico. Dentro desse plano terapêutico, que é elaborado por uma equipe multidisciplinar que envolve uma equipe técnica da clínica, os psicólogos, os médicos, enfim, esse plano vai ser elaborado e assinado por essas pessoas. E dentro desse plano, ele é bem detalhado, inclusive, toda pessoa que está ali, ela vai ter atividades diárias com horário agendado. Então, ela tem horário para acordar, para tomar o café da manhã, para almoçar, para participar de reuniões, para fazer outras atividades que contribuam com a recuperação dela. Então, a partir do momento que isso está escrito e documentado, é um plano de trabalho de recuperação daquela pessoa. Então, eu entendo que esse é um documento importante e válido para fundamentar realmente se está tudo certo que essa pessoa está fazendo dentro daquela internação. Agora, se for alguma atividade que está fora desse plano, aí a gente precisa olhar com mais atenção. E eu, né, às vezes por conhecimento, por trabalhar nessa área, infelizmente, como a gente sabe, em todas as áreas há bons profissionais e há profissionais que, infelizmente, pecam diante do seu trabalho e da sua prestação de serviço. E isso acontece com as clínicas ou com comunidades terapêuticas, seja o que for. E, às vezes, diante dessa situação, uma instituição pode entender que ela está precisando ali de uma ajuda num trabalho que é dela, da clínica especificamente, mas que não tem a ver com a recuperação daquela pessoa que está adoecida lá. E aí é complicado. Então, como é que você prova isso, entendendo que é para manutenção dela de recuperação? Então, isso não seria correto, digamos assim, né? Então, ela tem que fazer o que está no plano. Se tiver no plano, que envolve, porque ela tem um conhecimento XYZ, que ela vai desenvolver um projetinho, um trabalho tal, ok. Mas se não tiver, não pode fazer. São duas situações, né? Às vezes, a clínica quer desenvolver o tratamento daquela pessoa, né? Contribuir para a melhora dela. Por outro lado, se eles já estão partindo da má-fé, né, acaba por um tempo que aquele paciente poderia estar exercendo alguma atividade para melhorar no seu desenvolvimento, ele está trabalhando, né, contribuindo para o bolso da clínica e seu tratamento está ficando de lado, né? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente acontece essas coisas, sim, e a gente não pode também fechar os olhos para isso. Então, eu penso que cada um de nós, dentro daquilo que a gente faz, né? É sempre importante entender tudo isso, evitar, né, que essas coisas aconteçam, porque às vezes a pessoa nessa situação, nem ela se dá conta, entre aspas, que ela está sendo ali usada ou explorada para outra finalidade. E a família também não se liga, entende que aquilo é bom, porque afinal de contas a pessoa está sendo, ela tem uma ocupação e vai deixando, né? Não se dá conta, nem percebe. Então, isso é um pouco perigoso. Eu acho que é aquela história. Tudo tem que estar no seu lugar. Então, uma coisa é o trabalho da clínica, como aquilo que ela presta serviço com
colaboradores, funcionários, prestadores de serviço, etc. Outra coisa é a pessoa que está lá em tratamento, né, em recuperação de uma situação de dependência química. São coisas bem diferentes e que, na verdade, não podem ser misturadas, né? Muito bem. E a importância, né, da família acompanhar o processo, de estar sempre de olho para ver se o estabelecimento que não é público, né, no caso dessas comunidades terapêuticas, se realmente é um lugar idôneo, né, um lugar que trata o dependente de álcool e droga primeiramente como ser humano, né, e fugindo do que a gente já conseguiu se livrar muito do Brasil, que é a realidade dos manicômios, que já foi desinstituída, mas que corre o risco de voltar com essa ideia de acumular pessoas ao invés de tratar de pessoas, né? Então, eu acho que vale a importância da família acompanhar de perto esses lugares, pedir fiscalização sim, para que os doentes sejam tratados com dignidade, né? Eu queria ir para as considerações finais de vocês, agradecer primeiramente a presença de todos, né, da Cristina, da Laís, do Tiago, aqui na Rádio Via Prev, e eu peço que vocês façam as considerações finais, também se quiser deixar um contato para que os nossos ouvintes possam tirar dúvida. É um tema profundo, é um tema que a gente precisa de cada vez mais de informação para conseguir lidar com qualidade, né? Cristina, obrigada pela sua presença, suas considerações, por favor. Maura, eu que agradeço estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma com o trabalho que vocês fazem. Agradeço também ao Tiago, à Laís pela interação e pela acolhida. E para quem quiser falar comigo, pode me acessar pelo Instagram, através de dois perfis. Então, um é do Spazio, com S mudo e Z de zebra, terapêutico religare, tudo junto. O outro é Cristina Neira 15, que é o meu nome. Também por e-mail, neira, NEIRAC, 151212, @gmail.com. Muito bom. Obrigado, viu, Cristina? Laís, queria agradecer muito sua presença mais uma vez aqui. Laís, que é especialista em BPC, que é o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS. Laís, como que faz para entrar em contato com você lá na Via Prev? Primeiramente, obrigada mais uma vez, né? Obrigada também a Cristina e ao Tiago. Aprendi bastante aqui hoje. Acho que informação, né, é o primeiro passo para a gente desmistificar as coisas, né? E, bom, para entrar em contato com a gente aqui da Via Prev, o pessoal pode estar mandando mensagem pelo WhatsApp, ligando, a forma que for mais fácil. O número, eu vou passar para vocês, o DDD é 19, né, o telefone é 25 19 80 90. Parece um telefone fixo, mas o WhatsApp também. Então pode mandar mensagem, áudio, que a equipe aqui está esperando seu contato. Legal. Obrigada, Laís. E Tiago, que é advogado, trabalha na área previdenciária e presta consultoria para a Via Prev também. Então, Tiago, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Maura, pelo convite. Laís, Cristina, volte sempre. Quem quiser entrar em contato com a Via Prev, temos o telefone e o WhatsApp à disposição. É o 25 19 80 90, como disse a Laís, e pode entrar em contato, a gente está à disposição, e você que é ouvinte, muito obrigado por estar nos ouvindo, e até a próxima. Muito bom. Então, mais uma vez, agradeço muito a vocês pela disponibilidade de trazer informação para o nosso público sobre essa realidade da pessoa que é dependente de álcool e droga, de contribuir para que se fortaleça o entendimento que é uma doença que precisa ser observada com muito cuidado e, acima de tudo, que a gente consiga diminuir o estigma, não é? Então, meu agradecimento de coração, Tiago, Laís, Cristina, por estar presente aqui com a gente. E agradeço também a você, ouvinte da Via Prev, que acompanha o nosso programa. Qualquer dúvida sobre este programa ou sobre os benefícios do INSS,
você pode entrar em contato com a ViaPrev, que é o WhatsApp 19 25 19 80 90, ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Âmbar e este foi o ViaPrev Entrevista, que contou com o apoio técnico da Jô Leite. Até a próxima!